Isso é o amor que que invade a gente, e a nossa vida vai ficando diferente. Todo mundo quer esse mundo de paz e amor, né? E justiça. E como é que a gente constrói esse mundo? Hoje Jesus vem dizer para mim e para você como é que a gente vive em paz e justiça. Uma coisa tem a ver com a outra. O justo traz a paz. Quando eu sou justo, eu tenho paz. Então, Jesus vem dizer para a gente esquecer aquela lei que existe na nossa cabeça desde os primórdios, que é do olho por olho e dente por dente. Então a gente tem uma calculadorazinha, todo mundo tem, eu tenho e você tem também, em que a gente vê o que fizeram com a gente de bom e a gente retribui. Mas essa calculadora, ela não é da justiça de Deus, ela é da justiça dos homens. Tudo que eu faço na minha família, eu vou tratar bem a pessoa até o ponto em que ela me trata bem. Se não me tratar, eu já também não trato. Se não me der o que eu quero, eu também não dou mais. Eu vou na minha igreja, lá ajudo a minha igreja, né? Vou para a minha igreja, né? Mas no momento que me tratarem de outra forma, que não me derem aquilo que eu espero, eu também não dou mais. A gente faz isso em todo canto, na rua também, né? Com aqueles que mais precisam, que pedem da gente. A gente analisa se é justo ou se não é justo. Aquele cara que está me pedindo dinheiro, ele está indo atrás de trabalho, ele veio de outro país para cá, mas ele está buscando as condições dele. Eu fico analisando para ver se aquilo que eu vou fazer, aquela ajuda que eu vou dar, se ela é justa ou não é justa. Eu estou sempre tentando fazer essa justiça, que não é de Deus, é a minha, né? Na minha calculadorazinha ali. Esse mês eu vou dar o dízimo ali, eu vou dar tanto, porque se eu der mais, aí já... E os outros, não tem que dar também? Eu estou ajudando, mas os outros também têm que ajudar, né? Então eu estou sempre calculando, sempre calculando. E essa calculadora é a principal fonte que tira a minha paz. É a minha principal fonte de desesperança, né? E aí a gente não consegue chegar na paz, porque quando eu ando com a minha justiça, eu não tenho paz. E a justiça de Deus é essa que Jesus vai explicar aqui pra gente agora. É essa que dá a paz. Não esqueçamos disso. Quando nós somos justos, realmente, na justiça de Deus, nós temos paz. Quando nós somos justos, realmente, nós levamos a paz. Então Jesus fala aqui que a gente não deve resistir ao perverso. Essa é uma das coisas, né? Então, o perverso, o pervertido, aquela pessoa que é má, ela sofreu problemas e tudo mais, né, na vida dela. Então ela tem um motivo para ser assim. Tem uma cena muito forte do The Chosen, né? A série que eu gosto muito, em que aparece Jesus com os apóstolos andando pelo deserto lá, e passam os romanos por eles, né? Eles são judeus, e pela lei, os judeus têm que carregar as coisas dos soldados romanos, quando eles pedem. Então, quando passam os soldados romanos, eles encontram um grupo de Jesus e mandam eles carregarem as mochilas. E todo mundo quer brigar com os romanos. E Jesus fala, vamos carregar. Sem reclamar, ainda tem isso, né? Sem reclamar. E eles carregam. E nesse caminho os caras ainda fazem o bullying lá, né? O assédio lá, moral e sexual no grupo. Com as mulheres também que acompanhavam ali. Crítica racial. Eles dão tudo o que eles têm de podre, né? Os soldados romanos. E Jesus ali com os apóstolos. Quando chega no local em que os apóstolos têm que entregar as coisas para os romanos, né? Os romanos falam, olha, daqui para frente a gente vai carregar, porque a lei fala que só é até aqui. Jesus fala, não, amigo, deixa que eu vou carregar mais tempo, né? E aí o soldado não entende, não, como assim você quer carregar mais esse peso todo aí? E Jesus fala assim, todo mundo com os capacetes dos romanos, né? A túnica quente pra caramba e carregando as mochilas dos romanos, as armas, as lanças, as espadas. E Jesus fala, eu vou continuar. E aí eles continuam e desse ponto em que não era mais obrigatório carregar para frente, os romanos começam a observar o grupo de uma forma diferente. E eles olham para Jesus e falam, caramba, né?
os soldados romanos começam a perguntar quem é Jesus, quem é aquele grupo e tudo mais, e a situação muda de figura, né? Os romanos passam a admirar Jesus e aquele grupo também. Então ali Jesus, depois no retorno para casa, né? Todos os apóstolos revoltados com Jesus ali, um pouco, né? Não entendem aquilo ali direito, né? Jesus explica exatamente o que a gente está ouvindo hoje aqui no Evangelho, né? Que quando mandarem a gente caminhar 1 milha, a gente caminha 2. Que é exatamente para sair dessa calculadora aí. Quando a gente começa a caminhar a 2ª milha, que não é mais obrigatória, o outro começa a se converter. Ele começa a observar que a gente está fazendo algo sem interesse nenhum. E isso pra gente, o que acontece? Quando a gente desiste dessa calculadorazinha, vamos dizer que tem 2 crianças brigando, né, por causa de um chocolate. Se uma delas entra em consciência de que aquele chocolate não é importante naquele momento, né, ela pode comer em outro lugar, depois os pais podem comprar outro chocolate, enfim, quando ela para de sofrer por causa do chocolate, ela vai deixar o outro comer sozinho e ela vai ficar em paz. E depois o outro, quando vê que comeu sozinho e ela deixou simplesmente, né, ela não deu valor àquilo mais, ele vai cair em si também de que aquilo também não é importante. Também vai ficar em paz. Na próxima vez que ele vê um chocolate, talvez até ele divida, né? Então, aquela criança que desistiu, ela trouxe a conversão para o outro. Ela ficou em paz e ela trouxe a paz para o outro. Então, essa é a fórmula que Jesus nos dá aqui para nós trazermos a tão sonhada justiça, né? A tão sonhada paz. Devagarzinho, né? Passo a passo. Então ele fala para a gente, quando chegar o perverso, né? A pessoa ruim bater na nossa face, uma coisa muito... Ele pede para a gente virar a outra face. Então o cara bateu em uma, a gente vira para o cara bater na outra. Isso é uma analogia, né? Para a gente entender que quando alguém nos faz um mal, o que a gente tem que fazer é não se importar, né? É uma lição que ele dá aqui, de novo, no foco daquele mundo justo. Ah, mas eu tenho raiva, eu tenho emoções, sim, mas você vai começar a controlar essas emoções para que você fique em paz, para que você traga paz para o outro. Porque lembrando, aquele outro que está batendo é alguém que não tem consciência dessa paz, né? Ele não tem essa paz. Ele está dando aquilo que ele tem, que é a violência, né? Então, nesse movimento, enquanto ele está batendo e você não está reagindo, ele está se tocando de que é necessária a paz. Se a gente lembrar uma coisa também que aconteceu histórica, né, que é do Gandhi, né, quando o Gandhi salvou a Índia dos ingleses, se eu não me engano. Então, os ingleses tomaram as praias da Índia, né, e vendiam para os indianos o sal daquela praia, que era dos indianos. E com armas e tudo mais, né? Só podia comer sal se você pagasse para o inglês. E aí o Gandhi motivou o povo a caminhar rumo à praia, né? Que aquela praia era deles, sem armas. E eles foram à praia sem armas e apanharam dos ingleses. E foi isso que fez o mundo todo se voltar contra os ingleses e devolver as terras da Índia ao país deles, né? Então aí também Gandhi se deixou apanhar, né? Deixou apanhar e com a lição dele o mundo se tocou. Acho que até a Inglaterra mesmo se tocou, né? O mundo se tocou. Não brigaram, eles queriam só viver, né? Queriam comer sal. O sal era deles. Então eles não ligaram, né? Mas apanharam. Então essa que foi a lição. Mas no dia a dia nem sempre a gente vai ter uma situação dessa, de violência. Mas vai ter alguma coisa de injusta, né, aos nossos olhos. Então a gente pode, nesse momento da injustiça, não ligar para aquilo. Tentar superar, assim como a criança que superou o chocolate. Superar aquela questão, não dar valor àquilo, e aos poucos eu vou tendo mais paz. E o outro que não tinha a paz, né, quando ele me deu aquela injustiça porque era o que ele tinha, ele vai começar a ter essa paz. Eu vou ajudar a mim e a ele. E aí Jesus continua dizendo que se quiserem processar a gente, né, levar a gente para a justiça, para tomar uma túnica nossa, que a gente dê 2, né? Deixe que leve até a capa também, né? Tinha a túnica e a capa que eles usavam, né? Se alguém forçar você, de novo, né, a caminhar com ele 1 milha, ande 2. E aí vem a última questão que ele traz aqui
Dê a quem lhe pede e não volte as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. E aí vem aquela calculadorazinha de novo na nossa cabeça, né? Eu vou dar de novo, eu vou dar de novo. O cara me pediu de novo, eu vou dar de novo. Vou voltar a analisar a questão, sempre. Sempre essa minha calculadora, que é o próprio diabo, né? A me fazer calcular de novo. Mas de novo o cara me pedindo. Então eu vou querer voltar as costas. E aqui Jesus fala, dê de novo. Dê sempre. Sempre que pedir, dê, né? E não vire as costas àquele que lhe pedia emprestado, que é outra coisa também que naquela época já devia existir e hoje também, né? Então a gente sempre vai ficar analisando, mas por que ele me pede emprestado? Ele já não tem, ele não pode conseguir? Calculadora, calculadora. Essa calculadora que me tira a paz. No momento em que eu der tudo, e aí é muito difícil para a gente isso, né? Para mim, para você, acredito que também seja. Mas se nós olharmos a vida dos santos, aí você vai ver, né? São Francisco, por exemplo, né? no filme dele, que mostra quando ele convence os amigos, né, de darem tudo o que tem aos pobres, né? Como Jesus ensina também no Evangelho. A gente vê a paz que eles ficam depois, né? Depois eles brincam, depois que perdem tudo, saem brincando pelas ruas e tomando banho no chafariz e tal. Vivem em paz. Então, é muito profundo isso. Em diversos momentos na Bíblia a gente vai ter essa reflexão. Mas o que é mais importante, o que tem que ficar de lição é isso. Se eu quero ter paz, eu preciso largar a minha calculadora. A minha calculadora de justo da terra. E começar a aprender a usar a calculadora de Deus. Essa calculadora de Deus, uma coisa que eu tenho que meditar muito para aprender a usar, né? Que é simples, mas que é diferente do que a gente está acostumado, né? Do que a gente aprendeu, muitas vezes, né? Quando eu me torno esse justo, o justo de Deus, esse que é o justo de Deus, que a Bíblia fala, né? Quando eu me torno esse justo, eu vou ter paz, eu vou trazer a paz. E só assim, isso que é importante, só assim eu vou poder construir esse mundo de paz. Não tem como eu construir esse mundo de paz com a minha calculadora humana, mas somente do jeito que Deus está nos ensinando aqui nesse Evangelho. Obrigado, Senhor, pelo teu ensinamento de hoje. Faz com que nós aprendamos cada vez mais a não calcular, a fazer aquilo que nos é pedido, a não fazer, inclusive, contigo isso, né? Muitas vezes nós fazemos com o Senhor isso de calcular, de saber se vamos ter proveito naquilo que a gente está fazendo, de saber que aquilo vai ter benefício para a gente. Que nós larguemos isso, Senhor. Que nós vivamos segundo a Tua vontade expressa nesse Evangelho. E que nós consigamos tocar cada vez mais pessoas com o Teu amor. Que é, no fim das contas, essa que é a justiça verdadeira, né? Faz com que nós, cada dia mais, meditemos na Tua Palavra, para nos tornarmos os justos de Deus, aqueles que vão viver por toda a eternidade contigo, que é isso que importa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.